O tipo penal pode ser definido como a descrição precisa de um comportamento humano que o ordenamento jurídico de um país busca coibir ou fomentar. Por tipo básico, entende-se a forma mais simples através da qual a lei penal descreve a conduta proibida. Desse tipo básico, podem se originar outras previsões legais, os chamados tipos derivados. Tal fenômeno ocorre em decorrência do acréscimo de determinadas circunstâncias àquele tipo fundamental que podem aumentar ou diminuir a pena originalmente prevista. O direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capaz de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa aplicação. Constituição é o modo de ser de uma sociedade politicamente organizada. Princípios constitucionais representam a fonte de um direito que representam a causa de um movimento natural. Noção de crime. Infração penal. Crime ou delito e contravenção faz parte do critério dicotômico. Definição. Embora o Código Penal não defina o que seja crime, devem ser apresentados seus conceitos material e formal. Conceito material. Crime é a violação de um bem jurídico protegido penalmente. Conceito formal. Somente o comportamento humano positivo, ação, ou negativo, omissão, pode ser considerado crime. No entanto, para que uma conduta seja considerada criminosa, é necessário que ela seja um fato típico e antijurídico. Será fato típico quando a conduta estiver definida por lei como crime, segundo o princípio da reserva legal constitucionalmente garantido, artigo 5º, inciso 39. Será antijurídico quando o comportamento for contrário à ordem jurídica como um todo, pois, além das causas de exclusão expressas no Código Penal, artigo 23, há outras implícitas chamadas supralegais que excluem a antijuridicidade ou ilicitude. Assim, presente um fato típico e antijurídico, tipicidade mais antijuridicidade ou ilicitude, teremos um crime, mas a aplicação de pena ainda ficará condicionada à culpabilidade, que é a reprovação ao agente pela contradição entre sua vontade e a vontade da lei. Portanto, um fato só pode ser penalmente punido quando típico, antijurídico e culpável. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de receber o eminente advogado, o grande advogado criminalista, doutor Leonardo Pantaleão. Eu me refiro a ele com muita ênfase, porque ele conhece o direito criminal como poucos nesse país. Então, por isso que eu digo que é uma honra recebê-lo, e nós vamos comentar a respeito de pensamento jurídico sobre os homicídios da atualidade. Que ele é craque nessa área. E ele conhece o júri, como eu disse, mais uma vez eu repito,
Muito bem. Inclusive com as reformas que os telespectadores devem ter acompanhado no decorrer dos nossos programas. Quem é Dr. Leonardo Pantaleão? Advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, integrante da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, relator no Tribunal de Ética Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, autor de inúmeros livros jurídicos e autor também de inúmeros artigos publicados na imprensa especializada. Esse é um currículo que foi enxugado, hein? Porque o dele é extenso. Como vai, doutor Leonardo Pantaleão? Tudo bem? Bem, é um prazer, uma honra, agradeço caindo das suas palavras. Saiba que é uma honra tê-lo aqui no programa. O prazer é meu, pode acreditar nisso. Muito bem. Bem, nós vamos aqui conversar a respeito de homicídios. E para nós conversarmos a respeito de homicídios, nós temos que informar o telespectador, en passant, sobre o artigo 121 do Código Penal. Ou seja, matar alguém, a pena reclusão, homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos, e quando ele é qualificado, a reclusão aumenta um pouquinho mais, de 12 a 30 anos, que você conhece profundamente. Muito bem, nós temos aqui as várias qualificadoras, que depois nós vamos discutir no decorrer da nossa conversa. Tá bom? Sem dúvida. Tudo bem. Doutor Leonardo, eu queria que você, então, por gentileza, conversasse com o telespectador a respeito de alguns casos que você participou como advogado criminalista. Olha, a experiência já são praticamente quase 20 anos, né, advogando, e a experiência ela acaba sendo bastante vasta sobre diversos aspectos, não só de crimes dolosos contra a vida, como esses que nós estamos mencionando aqui, que é o nosso ponto central de hoje, claro, mas também de outras frentes do direito penal. E alguns casos assim emblemáticos e que me fazem lembrar, até pelo furor causado no momento, daí por diante, a gente tem um que se tornou até um marco no exercício da vereança de São Paulo, que foi o ex-vereador Vicente Viscomi. Ah, sim, lembro. Isso, que acabou se vendo envolvido aí num episódio na época da prefeitura do falecido prefeito Celso Pitta, e que acabou sofrendo bastante aí com as consequências criminais que lhe foram impostas, né? Então eu tive a oportunidade de atuar nesse caso, e as particularidades dele, claro, são várias, até considerando o próprio personagem, né? Inclusive, ele ficou preso durante, parece que 6 anos. Ele né? ficou preso 6 anos, né? Ele ficou preso... Mas espera um pouquinho. Mas dizem que ricos não vão para a cadeia? Como é que é isso? Essa é uma premissa, uma máxima que a gente precisa desmistificar, porque não é bem assim que acontece, né? Né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu sempre costumo comentar, ele no caso ficou preso 6 anos. Quer dizer, então, quase que como uma pena, como o senhor acabou de ler, do homicídio. Tá certo? Quase como uma pena de homicídio simples. Mas a premissa não é essa. Eu acho que o pano de fundo dessa indagação a respeito de se pessoas que tenham grande poder aquisitivo ficam ou não detidas, ela tem que ser analisada primeiramente sobre o aspecto social. Claro. Eu acho que o pano de fundo é social, não é jurídico. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa que, com recursos financeiros, ela pode, se for o caso, paralisar um escritório 24 horas por dia para se dedicar exclusivamente ao caso dela. Perfeito. E, consequentemente, acaba tendo um resultado mais célere, evidente. E aquele que furta, por exemplo, uma margarina, como nós estamos conversando há pouco, exato. Não tem essa mesma possibilidade social, econômica, e, consequentemente, acaba sendo defendido pela Defensoria Pública, que, frise aqui, faz um excelente trabalho, né? Um brilhante trabalho. Claro. Ocorre que a demanda é muito grande. Então, até que aquela pessoa que furtou uma simples margarina no supermercado seja defendida efetivamente, que chegue a vez dela, vamos dizer de uma forma mais simples, isso já consumiu um certo tempo, faz com que, às vezes, essas dissonâncias surjam no mundo prático do direito, mas jamais no mundo teórico do direito. Quer dizer que, doutor Leonardo, não é pela qualidade do trabalho do advogado, mas sim pela demanda, pelo tempo. Não, sem dúvida, você tem os dois aspectos envolvidos. Eu acho que um bom profissional, sem dúvida, ajuda bastante. Agora, por outro lado, a Defensoria Pública ela é composta também por brilhantes componentes. E que efetivamente vão desenvolver um trabalho tão bom quanto, ou até melhor.
ocorre que a demanda faz com que isso fique um pouco represado. E aí dá essa sensação de desigualdade. Mas é aquilo que eu digo, a desigualdade é social, não jurídica. Muito bem. Conte alguma coisa a respeito, então, desse fato, por favor. Como é que se desenrolou esse fato? Quando ele foi preso, por exemplo, porque havia um mandado de prisão, se não me engano. Existia. Existia um mandado de prisão preventiva. Então, quando, por exemplo, ele se deu conta desse mandado de prisão, como é que foi a atitude dele, ele, ao contratá-lo como advogado, e assim por diante, por favor. Eu comecei a atuar, ele foi preso em 1999. Né? Na época não era eu que defendia os interesses dele. Eu entrei no caso em novembro de 2003. Ele já estava ali numa fase bastante complicada, já de cumprimento de pena, regime fechado. Quantos anos ele na verdade, na primeira instância, ele foi condenado a 16 anos. Nossa. Depois o Tribunal de Justiça reduziu essa pena para 12 anos. Aí era sob a sua... Isso. Não, eu entrei já na fase de execução da pena. De execução da pena. Então, naquele instante ele estava preso, porque ele não tinha curso superior. Eu quero informar a você, telespectador, quando o doutor Leonardo nos diz que ingressou no processo na fase de execução da pena. Significa que já havia ocorrido a fase do conhecimento, correto? Do processual e também da aplicação da pena e também teria já colocado fim na parte do mérito em segundo grau. É isso? Exato. Muito bem. E aí o que acontece? Ele não tinha curso superior, então ele foi condenado e foi colocado em unidades prisionais comuns, como preso comum, sem qualquer tipo de benefício, nessas penitenciárias normais que a gente conhece por aí. E depois de algum tempo, ele acabou sendo transferido para uma penitenciária no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, que foi em Tremembé. Né? Tremembé é exatamente onde está hoje o Lindenberg, onde está o Junardoni, onde ficou durante um tempo o Edinho, filho do Pelé, né? E outras pessoas que acabaram, foi o Marcos Valério, quando foi preso em São Paulo, acabou ficando lá também. Enfim, e aí, quando eu ingressei, eu já o encontrei lá. Na época, inclusive, o Rocha Matos estava lá também. O Rocha Matos também chegou, e juiz federal, né? Uhum. Então tive a oportunidade de começar ali. E digo, doutor Laércio, eu cheguei a verificar situações assim, até para demonstrar a absoluta ausência de privilégio, ele pintando paredes, debaixo de sol forte, no Vale do Paraíba, o senhor sabe bem, um calor forte, como isso acontece na região perto de Taubaté, né? E construindo, ajudando a construir o parlatório, para que os presos pudessem, que até então não tinha na unidade de Tremembé, e ele ajudou a construir. Então são situações que a gente faz questão de frisar, até para mostrar que hoje existe aquilo que eu chamo de uma democratização do direito penal. Hoje o direito penal alcança a tudo e a todos. Não tem mais aquela situação de pessoas com altíssimo poder financeiro estão imunes ao direito penal. Hoje não, a gente tem visto na imprensa com frequência grande pessoas que são consideradas pessoas abastadas, pessoas ricas, vamos dizer, e enfrentando aí as suas dificuldades no mundo do direito penal. A imprensa divulga todo dia, né? Exatamente. Então nós temos conhecimento através da imprensa que nos coloca a par de todos esses conflitos, não é? E de toda a parte criminal, não é? Que envolve, não é? Determinadas pessoas. Mas e no final, o que aconteceu com ele? No final, eu vou explorar essa parte. Sem dúvida, não tem problema nenhum. Porque eu tenho a impressão que o telespectador, como já faz muito tempo, já esqueceu um pouco, não é, desse caso que foi um caso muito famoso. Não é? Um caso de altíssima repercussão. É verdade, não é? É verdade. Então, eu não estou cansando você, não, né? Pelo amor de Deus, é um prazer. Então tá bom. E aí o que acontece? Ele estava preso lá e aí surgiu uma situação interessante. Ele conseguiu, aí já estava à frente da defesa dele, e ele conseguiu então uma progressão para o regime semiaberto. Né? Ele saiu do regime fechado, em Tremembé, e aí veio para a unidade de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, onde ele veio para o regime semiaberto. Então, o regime semiaberto, como é que funciona hoje na prática, embora não seja essa a teoria? A teoria é aquela colônia penal agrícola e daí por diante. Mas como não existem unidades suficientes para isso, hoje ele funciona quase que um regime aberto, porque é permitido com que o custodiado, né, o sentenciado, saia para trabalhar, se ele tiver uma proposta oficial de trabalho, a Secretaria de Administração Penitenciária vai até o local que está ofertando essa possibilidade a ele, faz lá uma vistoria, faz lá uma inspeção, para verificar até a veracidade dos dados que estão constando na proposta, e aí sendo aprovado ele pode então sair durante o dia
e volta com horário marcado, bate cartão, tanto na entrada quanto na saída, bate cartão para comprovar que ele não descumpriu os horários, que eles são impostos. E então ele ficou nessa rotina. E aí surgiu até uma intercorrência que foi muito interessante na ocasião, porque era um determinado local onde ele recebeu essa proposta, que era próximo, no bairro onde ele sempre morou, que era na Zona Leste também de São Paulo. E aí, um determinado dia, aventou-se uma suspeita de que ele estaria transgredindo as regras do regime semiaberto. Ele deveria ficar num determinado local, e ele ficaria num local próximo dali, poucos metros dali inclusive, mas que seria, segundo a acusação na ocasião ventilou, uma loja de titularidade dele, de propriedade dele, então ele estaria se autopromovendo ao regime aberto, e daí por diante. Então o Ministério Público ingressou com um pedido de regressão para o regime fechado novamente. E eu me lembro que eu tomei notícia... Mas essas provas eram autênticas, eram salutares? Eram provas, mas foi muito interessante, porque o Ministério Público ali cometeu um pequeno deslize que foi explorado, né, quando impetramos o habeas corpus, né, para devolver a ele o regime semiaberto. O Ministério Público realmente até filmou ele nesse estabelecimento comercial, que era uma loja, inclusive, uma revenda de automóveis. Né? Mas ele estava no regime semiaberto. No semiaberto, ele estava fora com autorização de estar fora. Mas o Ministério Público entendia que ele tinha que ficar fechado ali, naquele endereço onde ele colocou, e não em outro local. Embora próximos, em termos de... Acho que não dava 100 metros de um lugar para outro, alguma coisa do tipo. E aí, então, nós ingressamos com habeas corpus, e analisando a documentação que teria embasado essa regressão, nós verificamos que um dos dias em que o Ministério Público imputava a ele esse descumprimento, né, esse desrespeito ao Poder Judiciário, era um dia que envolvia saída temporária. E a saída temporária, que é aquela possibilidade que a pessoa que está presa tem de poder ir se reinserindo aos poucos no contexto da sociedade, então fica uma semana, volta, continua preso. Vai se adaptando, né? Exato. E num desses momentos, um desses dias que o Ministério Público indicou que ele estaria descumprindo, era um dia de saída temporária. Ou seja, ele nem precisaria voltar à unidade prisional e mais do que isso, as regras daquele ano ou daquela saída temporária também, a única restrição que impunha é que ele não pudesse sair do município. Prova essa que o próprio Ministério Público fez para nós, né? Filmou que ele estava na loja, então ele estava no município, né? Então esse, entre outras situações, aí o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ele voltasse para o regime semiaberto. E aí surgiu uma peculiaridade interessante, ele se recusou a voltar, doutor Lécio. Ele preferiu ficar no regime fechado. Ele ficou mais 4 meses em Tremembé no regime fechado, depois que já estava com o habeas corpus na mão, porque se sentia perseguido em São Paulo. Então foi um trabalho de convencimento para que ele pudesse voltar e depois acabou voltando. Mas me diga uma coisa, doutor Leonardo, essa perseguição que você alude, ela se refere também à mídia, à imprensa? Não só a imprensa, nem indico tanto a imprensa como sendo uma vertente de perseguição, não, mas aí até os próprios órgãos estatais, né? Que na época, como o senhor bem colocou, foi um caso de grande repercussão. Foi. Então, por exemplo, o Ministério Público muitas vezes passa a sensação de que se sente afrontado, muitas vezes, com situações dessa natureza. Então, a gente encontra muita resistência. O senhor veja, o próprio Ministério Público, na ocasião, que filmou, né, essa situação. Deu a prova. Pois não, e veja a preocupação. Eu me lembro que quando eu fiz a sustentação oral no habeas corpus no Tribunal de Justiça, uma das coisas que eu chamei bastante atenção foi isso. Eu falei assim, olha, eu fico encantado de ver efetivamente o cuidado que o Ministério Público tem com todas as pessoas que estão no regime semiaberto. Eu tenho certeza que faz isso para todas. Claro. Não faz só para uma ou para outra pessoa e tudo mais. Então foi mais ou menos nessa linha e depois no final ele acabou sendo indultado. Nós conseguimos o indulto, que é o perdão, né? A extinção da pena, mas depois de árduos 6 anos, né? Nessa situação. Muito bem. E hoje está tudo não, bem? Hoje está sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E ele não retornou mais à vida política? Ele tem algumas sensações, ele tem algumas aspirações, mas que está decidindo se volta ou se não volta. Se não volta, né? Mas ele está livre de qualquer... Totalmente. Não tem problema, não tem nenhum tipo de resquício. Nenhuma restrição. Não tem nada permitido. Muito bem. Doutor Leonardo, conte mais algum caso que o senhor tenha participado na área criminal. Olha, a gente teve, por exemplo, casos que envolvem... Parece que o senhor participou de um caso de um rapaz... Agora me foge o nome. Recentemente, né? Do Oscar Maroni. Do Oscar Maroni, exato. Oscar Maroni, é verdade. Oscar Maroni,
veio para o escritório agora, há pouco tempo atrás, a questão de alguns meses atrás, após Mas não na área criminal. Na né? área criminal também. Na área criminal na área também? Criminal também. Porque ele teve aí uma condenação pela 5ª Vara Criminal aqui de São Paulo, que o condenou a uma pena de quase 12 anos de reclusão aproximadamente. Por imputar a ele, eventualmente, aqueles crimes, alguns dos crimes contra a dignidade sexual. Então você tem lá, em razão da casa de prostituição, enfim, favorecimento à prostituição. E essas situações, então, somadas, a juíza acabou imputando a ele uma pena de 12 anos de reclusão, mas com direito a recorrer em liberdade, porque ele estava solto, né? Então, até de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver o trânsito em julgado, aquele que respondeu o processo solto assim deve permanecer. Né? Claro, então, às vezes as pessoas, elas confundem as normas jurídicas e elas adentram pelo caminho mais difícil de compreensão de quem? Do povo, do telespectador, do jurisdicionado. Não é verdade? Sem dúvida. Então as coisas se complicam um pouco mais. Como o doutor agora acabou de mencionar, o trânsito em julgado. Este é um tema bastante elucidativo quando se trata do final do processo. Então, aquele que respondeu um processo criminal, obteve a aplicação de uma pena, cumpriu a pena, uma pena, depois é solto, e depois então há uma certa insinuação no retorno à prisão. Eu acho que a coisa não está bem explicada. Sem dúvida. Porque a pessoa, aquele que responde a um processo criminal em liberdade, ele deve seguir o curso da liberdade, porque a liberdade é a regra, não é? E a prisão é a exceção. Sem dúvida. Não é verdade, doutor Leonardo? Sem dúvida. Não sei se o senhor pensa assim também. Não, mas não só nós pensamos, como o próprio legislador pensa. Né? O legislador pensa deixa assim. claro com essas reformas recentes, Claro, de que a prisão é a última ratio. É a última ratio. Exatamente. É a última ratio. É só em caso de... Então ele poderá ir preso. Pode, claro, não há dúvida nenhuma. E até deve ser preso, mas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inclusive abordando as 4 instâncias. Primeira, segunda, que são dos estados, terceira e quarta, que são aquelas que estão alojadas ou localizadas em Brasília. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida alguma. Se o senhor concorda com isso? Não, mas é exatamente isso. É aquilo que eu falo, né? Às vezes as pessoas têm... Nós temos no direito penal mais uma modalidade de pena, que é a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Hoje a gente tem aquela sensação de que, por exemplo, a gente vê muito isso no juizado especial. Às vezes a pessoa foi condenada a uma pena em termos de dosimetria, uma pena relativamente baixa, então essa pena ela é convertida em alguma outra situação. Passa uma sensação de impunidade. Por quê? Porque a sociedade, de uma forma geral, e não tiro a razão, por um lado cansada do avanço desenfreado da criminalidade, todos nós somos alvos disso e podemos ser potenciais vítimas dessa situação. Eu pessoalmente já fui, como tantos telespectadores já devem ter sido. Claro. Mas a gente tem aquela ânsia pela prisão privativa, pela pena privativa de liberdade. Então, se a pessoa não está atrás das grades, a sociedade não se conforma. Mas eu digo assim, não, mas ele foi condenado, ele tem que prestar serviço à comunidade. Mas isso e nada, isso é pena. Não, mas tanto é o seguinte, que a mídia, quando dá uma informação, eu digo a mídia que não entende muito bem das regras processuais e das regras do direito penal. Eles dizem exatamente, e não foi preso. O que é isso, gente? Às vezes as pessoas querem... Aliás, eu até me permito relembrar aqui que às vezes o anseio que passa é que as pessoas querem restabelecer aquela prisão preventiva compulsória de tão triste memória. De tão triste memória, exatamente. Bem, doutor Leonardo, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar para continuarmos essa conversa que eu estou achando excelente. Você aguarde que logo retornaremos.
Ao retornarmos, caro telespectador, eu quero apresentar o Dr. Thomas Lau, que faz parte integrante deste segundo bloco. Como vai, Dr. Thomas? Tudo bem? Obrigado novamente pelo... Prazer enorme em tê-lo aqui, viu? Obrigado, Dr. Nerso. Obrigado novamente por estar neste programa, participando do segundo bloco. E é uma honra também estar aqui com o Dr. Leonardo Pantaleão, que vai tratar dos homicídios aí, né? Que são um tema bem interessante hoje em dia. Muito bem, agradeço muito a sua presença. Então, doutor Leonardo, vamos agora abordar aqui, dentro do nosso tema, vamos recordar alguma coisa a respeito desses homicídios que movimentaram a opinião pública, tipo Nardoni, Eloá Pimentel, Suzana Richthofen. Por favor, o senhor quer abordar alguma coisa a respeito? Sem dúvida, são crimes que se tornaram aí emblemáticos, né? Por diversas razões. Uma delas até porque seriam comportamentos considerados gravíssimos por parte de quem não se esperava esse tipo de comportamento. Daí a repercussão tamanha como gerou. A gente pega o caso da Suzane, como o senhor bem colocou, em tese não se espera, obviamente, um comportamento com aquela frieza, ao que pareceu, de uma filha desenvolver condutas daquela natureza em desfavor dos pais, né? Quer dizer, então cria aquele choque porque é algo inesperado, e o inesperado ganha sempre contornos mais palpitantes, mais relevantes no contexto social. Outro caso na mesma esteira que o senhor também mencionou, o Nardoni, só que aí é o inverso, né? Aí é o inverso, aí você tem um pai supostamente sendo o autor de um crime de homicídio, gravíssimo também. Porque até hoje eles negam, né, a participação criminosa. Eles negam. O casal. Ele e a esposa, que é a madrasta da Isabela, né? Da Isabela, a Ana Carolina, que negam, até hoje negam efetivamente, embora já tenham sido condenados pelo Tribunal do Júri, mas continuam negando a autoria do crime e daí por diante. Então, por isso é sempre bom a gente tomar essa cautela de supostamente, né, impor a eles de uma forma conjectural a autoria, porque uma das piores situações que pode haver, eu imagino, é uma pessoa que eventualmente sabe inocente, eu não estou dizendo que é o caso dele ou não, Sim, eu não claro, conheço efetivamente, mas e as pessoas afirmarem categoricamente que foi o autor, né? E transformar muitas vezes um fato que não é verídico numa verdade absoluta. Isso. Tá certo? Quer dizer, então a gente é bom tomar assim, muito cuidado com isso, mas não tenha dúvida. As presunções, né? Pois é, quer dizer, às vezes a gente acredita tanto naquilo que a gente gostaria que fosse por uma razão A, B ou C, tá certo? Que aquilo acaba ganhando áreas de verdade e gerando, sem dúvida alguma, consequências desastrosas para as pessoas como um todo. Muito bem, tendo em vista o fato deles terem negado a participação criminosa até agora, até o presente momento, me diga uma coisa, há possibilidade deles ingressarem, apenas para nós informarmos o telespectador, ingressarem em juízo em última, eu digo, em última instância, no sentido processual, com uma revisão criminal? Sem dúvida. Ainda não houve o trânsito em julgado, né? Pelo que a gente acompanha. Ainda não. Agora, a partir do momento que, eventualmente, essa sentença de primeira instância for mantida, efetivamente, pelo órgão colegiado e também pelos tribunais superiores, se, eventualmente, surgir uma prova nova, cabal, depois, e aí é importante frisar que, independentemente do tempo, independentemente do tempo. A gente tem aquela diferença na área civil, que a rescisória são 2 anos. 2 anos. Né? Essa não. Não, essa na área criminal, a qualquer momento. A qualquer momento. Surgiu uma prova cabal, sem dúvida alguma, podem ingressar com uma revisão criminal para ter aí reanalisado a sua questão. É o artigo 621 do Código de Processo Penal. Sem dúvida. A revisão criminal. Então quer dizer que há possibilidade. A possibilidade existe, sem dúvida. Amanhã ou depois surgindo aí um elemento que é admissível se discutir em sede de revisão criminal, pode ser feito sem dúvida alguma. Eu penso que é forte esta participação, porque eles negaram até o presente momento e continuam negando. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Muito bem. E o caso, então, da Eloá Pimentel? O caso da Eloá já foi um caso mais, assim, traumático também, porque foi um homicídio acompanhado ao vivo. Né? Ao vivo, pelas emissoras de televisão. Então isso realmente sensibilizou demais. Entre aspas, na cor e ao vivo. Verdade. E isso acabou gerando, claro, uma comoção social, uma situação muito desconfortável para toda a sociedade, onde na ocasião surgiu reflexos até a um questionamento sobre a eficácia ou não do trabalho policial. Não é isso? Quer dizer, tivemos ali uma série de indagações se o GAT
o batalhão de elite, né, da Polícia Militar teria agido corretamente ou não, e aí começa aquelas discussões da porta, quem estourou a porta. E aquela história também daquela testemunha que entrou, depois saiu, depois retornou. Que é aquela amiguinha dela, Nayara, né? Nayara, que depois retornou para o local. Que em tese teria sido devolvida ao sequestrador pela polícia, enfim. Esses questionamentos todos surgiram, por quê? Porque a imprensa acompanhando ao vivo isso, né? Até por se tratar de um crime de cárcere privado, que depois veio acrescido do homicídio, né, e de uma tentativa, de 2 outras tentativas de homicídio contra o policial militar e contra essa Nayara, amiga, né? Então isso realmente ganhou contorno e acabou culminando com uma condenação que eu aqui me permito até fazer uma posição pessoal a respeito disso. Pois não, claro. Uma pena que, aliás, eu quero a sua posição pessoal. Uma pena que, para mim, tem tudo para ser revista, né? Tem tudo para ser. A pena foi de 94 minutos. Né? Quer dizer, exagerado. Tanto assim que a juíza de Santo André, para cada situação, para cada ato que ela considerou isolado, porque ela aplicou aquela regra do concurso material, de somar as penas para cada um dos crimes, ela aplicou a pena máxima em todos. Né? Não pode. Então, ela partiu direto para uma situação dessa natureza e tudo mais. Enfim, são situações que a instância superior, sem dúvida alguma, vai analisar. Mas me parece muito razoável e muito possível uma diminuição dessa pena. A aplicação da pena, ela está regrada no artigo 59 a 68 da parte geral do Código Penal. Não é? Então, o magistrado tem que tomar muito cuidado para não exacerbar. Porque exacerbando aí se torna uma pena que, afinal de contas, poderá soar mal. A população fica satisfeita, mas ela é inexequível. E ela ganha um caráter de perpetuidade, o que é vedado na Constituição. Sem dúvida alguma. A finalidade da pena no Código Penal, o senhor mencionou o artigo 59, ele próprio diz que a finalidade da pena é prevenir e reprovar. Exatamente. Quer dizer, não é trazer aí uma sensação de vingança. Em nenhum momento o legislador, é aquilo que às vezes comento, às vezes o anseio social é por vingança, né? Quer dizer, mas não espere isso do direito penal, porque ele não foi feito para isso, pelo menos na atualidade. Já foi outrora, já foi, lei de Italião e daí por diante. Agora, hoje não mais, então hoje não se espera da ciência, também aconteceu. Não se espera da ciência do direito penal o elemento vingança, nem é prevenido para isso. Nós temos que tomar um posicionamento não brando, porque eu acho que aquele que comete uma infração penal de uma forma cruel, eu acho que deve ser penalizado, não é? Mas a dosimetria da pena deve ser de acordo com aquilo que a lei pede. Sem dúvida. Só, mais nada. Doutor Thomas, o senhor quer fazer alguma pergunta? Doutor Leonardo, eu queria saber do caso que está em voga hoje, que é o caso da Elise Matsunaga. É uma boa ideia. Como é que o senhor vê, pela experiência que o senhor tem, esse caso específico? Esse caso ainda, pelo que a gente verifica, é um caso ainda um pouco obscuro sobre alguns aspectos, porque agora, inclusive, recentemente tivemos aí um ingrediente novo que seria o fato de que ela teria dado início àquele procedimento de destruição de cadáver, vamos chamar, né, onde ela cortou lá a vítima, o Marcos, em pedaços, literalmente falando, de que isso teria acontecido ainda ele com vida. E isso, claro, sem dúvida alguma, acabaria minimizando muito a credibilidade do depoimento que ela já fez para a polícia, porque foi um depoimento em um contexto totalmente diferente. Inclusive, disse que agora teria aguardado 10 horas, o que com essa revelação do laudo pericial seria incompatível, enfim. Por isso eu entendo que ainda é um pouco obscuro. Existem muitas coisas a serem elucidadas efetivamente nesse caso, mas não deixa de ser mais um exemplo de um caso como os outros que nós comentamos aqui, que causam um espanto enorme, por se tratar de um casal de altíssimo poder executivo, de pessoas com as quais não se esperava um comportamento dessa natureza. Aliás, eu sou adepto a uma teoria de que as pessoas falam muito assim, não se espera um determinado comportamento de alguém. Isso é muito difícil da gente avaliar. O ser humano, a mente humana é algo assim que não se consegue desvendar. Então, muitas vezes as reações são inesperadas, não se esperava, mas aconteceu. E se aconteceu, agora tem que ser. Leonardo, na sua experiência, você acha que os jurados, sendo homem ou mulher nesse caso, teria alguma diferença nesse caso específico? Olha, tem que analisar. Como você faz a escolha dos jurados? Tem que analisar muito o perfil de cada jurado, né? Os tribunais, eles fazem um alistamento anual
de pessoas que serão convocadas para, durante aquele ano, exercer essa função de jurado. Exato. E pegam isso nas mais variadas formas, inclusive indicações de universidades, tribunais regionais eleitorais, enfim, uma série de outras entidades e órgãos que acabam fornecendo pessoas que têm os requisitos exigidos pela lei, né? Entre eles a falta de antecedentes criminais, claro, conduta ilibada, e daí por diante, idade mínima, 18 anos, né? E tudo mais, e que com isso trazem ao julgamento, a segunda etapa do procedimento do júri, que é o plenário do júri, efetivamente, trazem ali a voz da sociedade. Isso. Né? E muitas vezes, nesses casos de repercussão, é uma voz que já vem, entre aspas, viciada. Porque ela já vem com aquela vontade, com aquela sensação de, muitas vezes, acompanhar até a voz da imprensa em alguns aspectos, e já vem com um pré-condenamento, uma decisão de caráter condenatório já antecedente. Eu até digo que o advogado, num caso desse, tem muita dificuldade, porque ele sai perdendo de muito para tentar empatar e tentar demover os jurados daquele convencimento que muitas vezes já trazem. Que já trazem, né? Porque são pessoas leigas, são pessoas que independem, vamos dizer assim, de conhecimento técnico para isso. O que, bem cá entre nós, eu também acho uma falha da nossa legislação, doutor Lécio, porque como é que pode, por exemplo, um crime de furto, que não envolve nem violência nem grave ameaça, ser julgado por um juiz profissional, um juiz togado, e um crime gravíssimo, que é aquele crime doloso contra a vida, ser julgado por pessoas leigas? É verdade, certo? é um contrassenso. Isso me parece um contrassenso grave. E uma outra problemática, até por essa falta de condições de fundamentação jurídica, o jurado não precisa fundamentar o voto, né? Então fica complicado. Eu já tive casos de perceber, antes de dar início a um procedimento de júri, por sorte, já tive caso de perceber, um assistente junto comigo, que me chamou a atenção e falou, olha, se aquela pessoa for sorteada, recusa. Eu falei, mas por quê? Falou assim, porque eu acabei de escutar ela dizer assim, que ela vem para condenar. Então, e por uma coincidência enorme, ela foi uma das 7 e eu tive a oportunidade de recusar. Mas permaneceu lá até o final. Teve que fundamentar do julgamento. Não, porque eu estava entre aquelas 3 que eu não preciso fundamentar, agradeci a presença, mas dispensei. E não fui muito bem quisto por ela, que eu percebi pelo olhar que ela não gostou muito de ter sido recusada. Mas percebe? Então, quer dizer, às vezes é uma sensação de vingança. É aquela situação em que a pessoa da sociedade sente que tem o poder na mão e vai poder fazer com o suposto criminoso aquilo que muitas vezes ela ou alguém da família foi vítima. Tá sendo aquele constrangimento, aquela situação. Então existe uma inversão muito delicada. O tribunal do júri é sempre muito problemático. Então, nessa questão dos jurados, vai variar muito do perfil. Você pode ter, por exemplo, será que basta ser mulher? Ou o ideal seria ser uma mulher casada, pensando na linha da defesa, que pode sentir exatamente o que um suposto adultério, né? Uma relação extraconjugal poderia trazer de sensação, uma humilhação, segundo diz, que ela sofreu humilhações constantes dentro de casa, ofensas morais graves também. Inclusive no próprio dia, né? Inclusive diz ela no próprio dia, embora, repito, nada justificaria uma situação desse tipo, né? A desproporção é muito grande, mas por um lado, se comprovado isso, afasta a futilidade do crime. Quer dizer, nós temos aí inúmeros julgados, no sentido de que se fica comprovado uma nós então teríamos a recepção do motivo torpe? Então, aí depende, porque o motivo torpe é aquele motivo vil, repugnante, asqueroso, tá certo? Quer dizer, e será que a pessoa que reage a uma situação dessa proporção, ela está envolta num motivo torpe? Quer dizer, só quem passa efetivamente para poder sentir, né? Então essa questão dos jurados é uma questão que vai... É impossível a gente dizer hoje se teríamos uma vantagem com a maior parte do conselho de sentença serão feminina ou masculina, mas essas hipóteses existem. Essa reviravolta, não é, que está ocorrendo agora, há possibilidade... Porque nós não vamos, lógico, nós não vamos discutir aqui a questão técnica. É óbvio, não quero, nem podemos fazê-lo. E eu pessoalmente até desconheço. Mas há possibilidade de ocorrer essa viravolta e naturalmente, dar ao fato uma proporção bem maior do que é? Eu acho que esse é o objetivo, nesse primeiro momento, da própria acusação, né? Porque ainda não houve a denúncia. Não, e a denúncia vem embasada nisso. A denúncia vai tomar essa situação do laudo como uma verdade absoluta, evidentemente, e vai agregar elementos na denúncia que vão de acordo, de encontro com o que vem disposto no laudo. Isso eu não tenho dúvida alguma. E aí a defesa vai tentar, de alguma forma, usar os meios necessários. Agora, mas e a morte cerebral? Ela é importante? Então, isso que eu ia mencionar agora. Veja, um elemento que fatalmente vai ser explorado pela defesa
é exatamente essa questão, a partir de que momento a pessoa se considera morta, é considerada morta para o direito. E hoje está mais do que sedimentado, que a morte é capaz de extinguir aí os efeitos vitais, jurídicos, é a morte cerebral, não é isso? Então veja, tem que ser feita uma quesitação talvez própria, no sentido de que os peritos respondam se, com a trajetória daquele projétil, com o calibre daquele projétil, que foi o tiro que antecedeu, né, aquela segunda conduta, se ele já estaria morto sobre esse aspecto neurológico. Isso sendo comprovado, então ele já estava morto juridicamente falando. Qualquer outra conduta o que posterior, vem após seria um crime impossível. Sem dúvida, sem dúvida, porque como eu vou matar o morto, né? Claro, quer dizer, se ele já está morto juridicamente, tudo, mas o coração ainda bombava. É importante frisar para o direito, não é esse o momento de se considerar a morte de alguém. Aliás, né? nós exploramos isto nas aulas de direito penal, de direito... Ao tratar do crime impossível. Ao tratar do crime impossível. E é importante, às vezes, até o nosso telespectador pode ficar, poxa, mas como? Está batendo o coração e a pessoa é considerada morta? Sem dúvida. A morte cerebral é que é o marco final da trajetória de vida do indivíduo para o direito. Até para que se possibilite, de uma forma lícita, fazer aquelas remoções de órgãos, né? Claro. Transplantes de órgãos e daí por diante, que precisa de uma circulação ativa. Né? E que precisa de uma circulação ativa. E que é permitido. Sem dúvida é permitido, com legislação própria, inclusive. Muito bem. Agora, me diga mais ainda a respeito essa vida pregressa dela. Acha que influi nos antecedentes ou não? Não, em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Não dá pra gente ser... Se a gente considerar assim, nós estaremos sendo discriminadores, né? Muito bem. E a vida pregressa dele? É aquilo que o doutor Leonardo abordou agora, quanto, por exemplo, aquelas suposições. Não, sem dúvida. Eu acho que os antecedentes de vida, né, considerando que nenhum deles tem antecedentes na área criminal, efetivamente, alguém pode falar, poxa, mas a acusam de ter sido ou não conheço a garota de programa. Isso não é crime. Não é crime. Tá certo? Isso não é crime. Prostituir-se a si próprio não é crime no direito penal. Não é crime. Então, para fins de antecedentes jurídicos, nem dele nem dela existe nenhum. Claro, não há dúvida. Muito bem. O que mais que você gostaria de colocar, doutor Leonardo? Aliás, quando você falou a respeito dos jurados, quer dizer, do furto e do homicídio, você colocou uma disparidade. Eu observei bem e eu concordo com você. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há essa disparidade, porque o júri que julga um furto, julga um homicídio. Sem dúvida. Então não há essa disparidade. Sem dúvida. Não é? E um outro exemplo que deixa claro para nós a disparidade. O próprio artigo 157, que trata do roubo, ele tem lá a figura, não com esse nome em termos legais, mas aquilo que a gente conhece popularmente por latrocínio. Latrocínio. Tá certo? Que é o artigo 157, parágrafo 3º. E aí o que acontece? Nesse contexto... É um crime contra a vida e contra o patrimônio. Exato. Só que aí o legislador, de uma maneira, a princípio, inexplicável, sobre alguns aspectos, ele dá maior prevalência ao patrimônio nesse contexto. E tanto assim que o latrocínio, que tem o evento morte, não é isso? Quer dizer, aquela pessoa que mata alguém para roubar, ele é julgado pelo juiz togado. Por quê? Porque ele vem sobre a ênfase de crime patrimonial. Então o legislador coloca naquele aspecto o patrimônio tendo um valor maior do que a própria vida. E quando a gente fala só de um crime doloso contra a vida, é importante até nosso telespectador lembrar, não estamos falando só de homicídio, né? O júri julga outros casos, quer dizer, até o aborto. Infanticídio. Não só a vida extrauterina, como a vida intrauterina. Então você tem lá o homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio. E o aborto. Quer dizer, a vida intrauterina também é julgada pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Então realmente essas disparidades existem. E eu, assim, me preocupo muito com isso, porque, ainda mais nesses casos como nós mencionamos aqui, esses exemplos todos, são casos que é absolutamente inevitável. O jurado ele já vem com um pré-julgamento. Não porque ele venha tendencioso ou envolvido de alguma má-fé, não, é natural dele, ele está acompanhando isso na televisão 24 horas por dia. É uma novela, os comentários, sem dúvida, dura meses, anos, muitas vezes, né? Então isso acaba vindo de uma... Aí começam, por exemplo,
situações do tipo, que também não sei se são verdadeiras ou não, mas acabam fomentando a revolta que a sociedade sente em relação ao autor do crime. Já ouvi comentários do tipo, repito, não sei se é verdade ou não, mas comentários do tipo, olha, ela está reclamando da cela porque ela está achando a cela pequena. Ela quer uma cela maior só para ela, porque essa tem só 12 metros quadrados. Para quem escuta isso, se for verdade ou não, para quem escuta isso, alimenta aquela visão assim pejorativa que se tem a respeito dela. Isso tudo acaba colaborando para um desfecho que a gente mais ou menos já imagina. Muito bem. Eu fiquei bastante honrado em ter aqui no programa Direito e Justiça em Foco a sua presença, Dr. Leonardo Pantaleão. E eu gostaria que também tecer meus comentários extensivos ao Dr. Thomas Dahl, obrigado, que aparece sempre aqui pelo nosso convite. Agradeço sempre. Ótimo. E porque faz com que o programa tenha uma dinâmica. E o importante é isso, apresentar essa dinâmica com fatos reais e também dar ao telespectador a versão verídica. A versão verídica dos fatos. Eu te agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui. Dr. Thomas, prazer também conhecê-lo, foi uma satisfação e fico à disposição para quando for. Então, eu quero agradecer bastante a sua participação. Se você me permitir, Dr. Leonardo Pantaleão, eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que eu tenho no mais alto conceito, na mais alta honra. É o seu pai. Muito obrigado. Desembargador Luiz Pantaleão. Eu quero homenageá-lo. E nós temos que aproveitar os momentos que a vida nos oferece. Então eu quero dizer a você, Pantaleão, que você dignifica sobremaneira o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu o abraço com muita ênfase e com o aperto natural de quem fala com o coração e com a mente. Então, você receba isto como uma homenagem que eu presto a você através do seu filho, que é um brilhante advogado, que é um advogado, como se diz, de ponta. Ouviu? Eu agradeço um advogado em meu nome de ponta. e em nome dele. Ok, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez.